A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? Este é o programa Crescendo em Graça, chegando nesta sexta-feira à noite pela TV Cidade, canal 47.1 e também de maneira simultânea através das mídias sociais, pelo canal no YouTube e também pelo Facebook. Você que está me acompanhando pela fanpage no Facebook, compartilhe essa transmissão, vamos alcançar vidas. Você que está me alcançando agora através do YouTube, me acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, se não for inscrito em meu canal, se inscreva e também acione o sininho para receber as notificações das nossas transmissões. Este programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, com sede localizada na Avenida João Pará, número 627, no Saltinho, em Ibitinga, São Paulo. Nós estamos em novo endereço e eu desejo receber você e a sua família. O programa está só começando, recheado de muitas atrações, tem louvor, tem palavra de Deus, tem oração. Então fique ligadinho na programação, porque certamente vai ser uma bênção para você e para a tua família. É chegada a hora de nós recebermos os talentos locais da Igreja do Senhor, cantando, louvando a Deus. Louvemos com eles e sejamos edificados. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Como um som de um temporal, como um rio sobrenatural. Oh, vem Espírito de Deus, oh, vem Espírito de Deus, como brasas vivas que vem do teu altar, e com teu óleo que vem para curar. Diga, oh, vem Espírito de Deus, oh, vem Espírito de Deus, como em Atos 2, oh, vem agora, nos esconda na nuvem de glória, como em Atos 2, oh, vem agora, nos esconda na nuvem de glória. Aleluia. Como naquele dia foi de repente, nessa noite não vai ser diferente. Deus está falando que Ele vai fazer o de repente dele aqui com algumas pessoas. Se você crê, levanta as tuas mãos e exalta Ele. De repente, tua glória se acende sobre nós. De repente, no meio da nuvem eu ouço tua voz. Todas as correntes começam a cair. De repente,
tua glória se acende sobre nós. De repente, no meio da nuvem eu ouço. De repente, todas as correntes começam a cair. O próprio Deus, Ele está aqui como em Atos 2. Vem agora, nos esconda na nuvem de, como em Atos 2. Então vem agora, nos esconda na nuvem de glória. De repente, tua glória se acende sobre nós. De repente, no meio eu ouço tua voz. De repente, todas as correntes começam a cair. De repente, o próprio Deus, Ele está. De repente, tua glória se acende sobre nós. De no meio da nuvem eu ouço tua voz. Todas as correntes começam a cair. O próprio Deus, Ele está aqui como em Atos 2. Ó, vem agora, chame Ele. Nos esconda na nuvem de glória. Cante mais uma vez. Como em Atos 2. Diga, vem Jesus. Nos esconda na nuvem de glória. No programa Crescendo em Graça, chegou a hora de recebermos a palavra de Deus. Certo é que Deus já está falando, mas Ele vai seguir falando agora através da sua palavra. E aí Pedro diz, acabou. Ele disse, acabou? Acabou. E agora, Pedro? Coloca o teu nome aí. Como é que é? Coloca o teu nome. O meu nome? É, mas o evangelho é teu nome, coloca o teu nome. Mas Pedro, meu nome, pode colocar, Evangelho segundo Marcos. Ok, tá bom, eu vou colocar o meu nome. Mas já que você me deu essa honra, eu posso colocar uma historinha minha dentro do Evangelho? Ele disse, historinha sua? Você nem com Jesus andou? Ele disse, é. Mas quando Jesus esteve aqui, eu era ainda um pré-adolescente. E no dia do ato vicário, quando Jesus passava pelas ruas, a caminho do Gólgota, eu quis seguir ele. É mesmo? É. E como foi isso? Eu era muito novo. Eu tinha medo de ser encontrado. E se fosse encontrado, eu tinha medo de ser preso. Então o que eu fiz? Eu tirei a roupa, me enrolei no lençol. Mas enquanto eu estava lá de dentro do lençol, olhando para o que estava acontecendo, veio um soldado, puxou o lençol e eu fiquei pelado. Ele olhou para Pedro e disse, eu vou escrever porque eu aprendi a lição. E Pedro disse, qual a lição que você aprendeu? Não adianta seguir Jesus enrolado num lençol, desprepara.
Mas uma nuance legal do Evangelho de Marcos, sabe qual é? E eu já começo do texto. É que, presta atenção, Mateus escreve para os judeus. É por isso que no Evangelho de Mateus há expressões bem judaicas: reino dos céus e não de Deus. Em Lucas aparece reino de Deus, reino dos céus. No Evangelho de Mateus, Mateus passa o tempo todo provando que Jesus é o Messias, porque ele escreveu para judeus. Lucas não escreveu para judeu, escreveu para os gregos. Os gregos eram os pensantes da época, da escola filosófica. Então Lucas escreve o Evangelho com detalhes, com a ótica de um historiador, para que ninguém viesse dizer que era fábula. Ele escreve como um historiador, usa uma linguagem extremamente culta para que fosse apreciado pelo mundo grego. Já João não escreve para homem. João, por isso que João não fala do nascimento de Jesus. João já começa dizendo: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas de Marcos escreve para os romanos. E olha para cá, agora eu começo a pregar. Aprenda um pouco de aula de teologia. Marcos, ele escreve para os romanos. No tempo antigo, o mundo antigo era dividido por dois mundos. Quantos mundos? Hoje, até hoje, assim acontece. Quais são os dois mundos que influenciam no que a gente come, no que a gente veste, no que a gente usa? China e Estados Unidos, a América e a Ásia. Naquele tempo eram dois mundos que influenciavam o mundo. Qual era? O mundo romano. O romano era que influenciava, porque Roma naquele tempo ganhava territórios. O Império Romano, que começou em 27 a.C., naquela época estava em grande ascensão. É o império que durou quase 500 anos. Ele foi até o ano 477 depois de Cristo. Era o império das conquistas. Do outro lado do mundo era o império que não era bem um império, mas era um império lógico, intelectual, que não influenciava com a espada, mas influenciava no costume. Qual era? Era o grego, dos filósofos da época. Agora olhe para cá, é rápido isso aqui. É por isso que o Evangelho de Marcos é tão diferente dos outros. Por quê? Porque Marcos escreve para Romano, e Romano não gosta de muita história. Romano não gosta de história que fique em... Eles gostam de ação. É por isso que o Evangelho de Marcos é Jesus, hein? Logo de cara você vai ver. No capítulo 4 Jesus está lidando com a natureza. No capítulo 5 ele está lidando com demônios, forças espirituais. No capítulo 5 ainda ele lida com a enfermidade incurável. No capítulo 5 ainda ele lida com a morte. Sabe o que Marcos está querendo dizer? O meu herói, ele está em ação o tempo todo. Sabe o que os romanos gostavam também? De heróis. Gostavam de heróis. Tanto é verdade que a apreciação romana, na época da Roma antiga, Ana, era pelos imperadores, grandes conquistadores: Júlio César, Marco Antônio, Vespasiano e tantos outros que com a espada conquistavam territórios. E aí Marcos, através da mente de Pedro, diz: eu vou escrever para eles, vou mostrar para eles um herói. Paulo, quando vai escrever, olha para cá, rápido isso aqui, para a igreja de Éfeso, ele usa essa linguagem romana. É por isso que ele vai falar da armadura, porque todos estes homens, olhe para cá, que eram heróis de Roma, Júlio César, Marco Antônio, Vespasiano e tantos outros, eles conquistavam, pastor Valdir, com a espada. É por isso que Paulo fala da armadura. E ele fala das 6 partes da armadura em Efésios 6. É uma linguagem romana para mostrar como os heróis de Roma se vestiam. Mas agora, no Evangelho de Marcos, o herói dele não calça sapatos, calça malparca. Eu vou falar até alguém adorar. O herói dele não usa cinto para segurar a espada. O herói dele não precisa de coraça. O herói dele não precisa de uma espada física, porque a boca dele é a própria espada dilacerante. O herói não precisa de escudo, porque o mal não toca nele. Mas espera aí, pastor, os romanos apreciavam os heróis que conquistavam e morreram. Sim, é por isso que os romanos, se você for em Roma e for lá, você vai encontrar um monumento com uns 70 nomes. Aliás, os 70
70 nomes de imperadores. Só tem um detalhe: a maioria morreu assassinada. Dos 70, 40 foram assassinados, 20 sofreram suicídio e outros não se sabem, mas não morreram de causas naturais. Agora tem um detalhe: para ser herói em Roma tinha que morrer, e o herói de Marcos morreu, mas ressuscitou. Quer outra? Para terminar, o evangelho de Marcos é o evangelho das coisas rápidas. Das coisas, olha, era para você estar dando glória. O evangelho de Marcos é o evangelho das coisas rápidas. É por isso que expressões nós encontramos no evangelho de Marcos: logo Jesus curou, logo Jesus libertou, logo Jesus foi, logo Jesus subiu, logo Jesus desceu, logo Jesus falou, logo Jesus realizou. Esta expressão logo, ela está ali. Por quê? Porque romanos gostam de coisas rápidas. E se eu te disser nesta noite que o que está para acontecer na tua vida vai ser rápido? Prego. Marcos é um evangelho também que está em ordem exata cronológica. A maioria dos capítulos, do capítulo 1, Gabi, até o capítulo 6, é ordem cronológica de fatos. Tempo exato. É um acontecimento atrás do outro. Agora ele para cá e eu começo a pregar no texto. Vai ser rápido, mas vai ser poderoso de Deus. Diga amém. Marcos, no capítulo 4, Jesus passa um dia inteiro ensinando. Ensina por parábolas. Prepara os discípulos teoricamente. Diga teoria. Fala, Jesus gastou tempo falando. Olhe para a pessoa que está do lado de Jesus. Gastou tempo falando. Olha para o outro: Jesus gastou tempo falando. Mas no verso 35 do capítulo 4 diz: antes de terminar o dia, Jesus disse: passemos para outra margem. O que isso quer dizer, pastor? Jesus tem hora que ele passa falando, mas tem horas que ele começa fazendo. Você quer uma palavra? Levanta a mão para o céu que eu vou liberar. A tua vida, quem sabe, está no campo só do falar. Você ouviu o que Deus faria, você ficou sabendo do que Deus proporia, você ficou sabendo daquilo que poderia acontecer, mas nesta noite Deus está usando a minha boca para pregar para alguém. Se prepara, porque agora Jesus vai fazer. Vai fazer dentro daquela casa, vai fazer na tua saúde. Eu vou falar até alguém adorar aqui. Vai libertar quem está dando trabalho, vai trazer esposo para a igreja, vai libertar filho da escravidão espiritual. Este é o tempo da ação de Deus. Pega na mão do crente que está do teu lado. Chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Não, se você me enganou, chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Olha nos olhos dele e diga: eu sou profeta para a tua vida. Diz para ele assim: você ficou ouvindo Deus falar em 24, em 25, mas em 2026 Ele vai fazer. Ele vai falar. Ó, sete camarral. Tem porta abrindo em 2026. Tem libertação acontecendo. Eu vou pregar para quem vai adorar. Tem libertação acontecendo em 2026. Tem correntes sendo quebradas. Tem impedimento caído por terra. Adora. Uramai, Chevergia, lavar aqui a sé. Ouviu? Ele faz. Ouviu? Ele faz. Ouviu? Ele faz. Pastor, dá um sinal que ele vai fazer. O ano começou estranho para você. As coisas estão apertando. A dificuldade está grande. Está parecendo que vai piorar. Mas é Satanás sabendo. Já deu
deu certo. Já deu certo. Eu não sei, mas eu estou sentindo um negócio que vai começar em março. Em março porta vai abrir. Em março caminhos vão ser desobstruídos. Eu vou pregar para quem vai adorar a Deus, porque é culto de adoração. Em março você vai medir a diabetes, não vai ter mais diabetes. Em março, aquele exame que te preocupou, quando você for lá, o médico vai dizer: não tem nada, tá novinha da Silva. Em março, o casamento que estava por um fio, a empresa que parecia que ia fechar, você vai olhar e vai dizer: não acredito, parece que o negócio virou. Está acontecendo, está acontecendo. Capítulo 5 ele começa dizendo que Jesus, ele chega com seus discípulos do outro lado. Isso aqui é uma conexão. Quando o texto diz: e chegaram do outro lado do mar. Isso é conexão. Isso é... O que o texto está querendo revelar com a gente? Que a viagem que eles fizeram, enfrentando uma tempestade, foi a viagem que levaria eles para Gadara. Olha para cá. Jesus, no final do dia, Ana, saiu do lago de Genezaré, também conhecido de Tiberíades, ou do mar da Galileia, que nem mar é. Vai para o outro lado. Quando ele vai com os discípulos, ele deita numa almofada e vai dormir. Enquanto ele está dormindo, levantou um temporal de vento. Você conhece a história, os discípulos se desesperaram, tentaram acordar Jesus, acordaram ele censurando: mestre, não te dá que interessamos. Em outras palavras, o senhor não se importa que a gente está a ponto de morrer? Jesus então fala com o mar, repreende o vento, fala com o mar, se faz bonança. Jesus também faz uma pergunta censurativa: como é que não tem desfé? Por que ainda são tão temorosos? Por que não tem desfé? Olha para cá. Mas Jesus primeiro ele repreendeu o vento. Ele repreendeu e a palavra repreender ali é epitimau. Na verdade é epitimensim, do verbo epitimau, repreender. E epitimau ali, irmão, é uma autoridade subjugando outra. Sabe o que isso quer dizer? Ali o que está acontecendo é algo que se rebelou contra uma força maior, mas a força maior se impôs e diz: até aqui, daqui você não passa. Alguém entendeu? Tem rebelião contra a tua vida para você não chegar onde Deus determinou. Mas essa semana Deus está declarando: vai até aqui, daqui você não passa. Mas aí tem um detalhe. Olha para cá, tem um detalhe. O detalhe maior aqui é o seguinte: é que Jesus repreende. Se ele repreende, e aqui o termo no grego é epitimau, o verbo epitimau, é porque é uma força. Não é a força da natureza, é uma força espiritual. Aí, o que isso quer dizer? O diabo queria impedir Jesus e os discípulos de chegar do outro. Então nem tudo que é impedimento quer dizer que Deus não está. Às vezes é o diabo tentando impedir você de chegar aonde Deus quer te levar. Para de olhar para as coisas e dizer: está difícil, eu acho que Deus não está nisso. Está dando muito problema, eu acho que Deus não está. Mas peraí, você começou como? Pediu para Deus confirmação? Pedi. E aí? Deus falou que era para ir. Foi. Mas agora estou achando que não está. Por quê? Porque o negócio complicou. Irmão, escuta, o grande sinal que Deus está é que não tem facilidade.
Por quê? Porque se for para ter facilidade, é melhor jogar Mega Sena, irmão. Porque você vai ficar rico sem precisar trabalhar. Com Deus não tem mágica. Deus nunca vai tirar você de algo fácil para colocar em algo mais fácil. Sempre Deus vai tirar você de algo um pouco difícil para colocar em mais difícil. Pastor, vale a pena isso? Vale. Por quê? Porque o lugar que Ele vai te colocar não é para todo mundo. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Pega. Olha para ele e diz: sabe por que do impedimento? Não com essa voz você não convence nem você. Fala como pentecostal. Pentecostal não fala, pentecostal grita. Diga: sabe por que do impedimento? Sabe por que da dificuldade? É porque o negócio é grande. Então ao invés, diga para mim, então ao invés de ficar reclamando, luta porque Deus vai te colocar lá. Batalha porque Deus vai te colocar lá. Prego em 15 minutos e termino. O texto diz, olha só como Marcos é detalhista. Quando eles chegam do outro lado, e saindo ele do barco. Espera aí, irmão. Essa informação aqui parece estranha. Por quê? Porque quem navega de um lado para o outro, se está indo para lá com o propósito de ir lá, quando chega lá faz o quê? Desembarca. Se você pegar o seu carro aqui agora e decidir ir para Bauru, para fazer alguma coisa em Bauru, quando chegar no trevo você dá meia volta e volta. Chega na cidade, no destino e de... Quando você chegar na tua casa após culto, com o seu carro, você vai dar meia volta e vai voltar para cá? Não, você vai entrar na garagem e vai desembarcar. Então quando a gente lê isso aqui, parece que é uma informação desnecessária. Se Jesus está indo para o lado de lá com o propósito de ir para Gadara, por que então que ele vai chegar lá e vai desembarcar? Não precisa dessa informação. Isso é informação que à vista de um leitor é uma informação desnecessária, mas na verdade essa informação é muito necessária. Pergunte por quê? Porque o que Marcos quer nos revelar é o impacto causado com a presença de Jesus em Gadara. Senhor, meu Deus e meu Pai, ei aí esta casa e esta família. Senhor, Tu tem presenciado tudo quanto eles têm passado, todas as suas dores, todas as suas agonias, todas as tormentas. Senhor, vai de encontro, pois agora, a esta angústia, a esta tribulação, a isto que tem afligido a alma destes filhos, e dá a eles, Pai, solução, vitória, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia, apenas recapitulando os avisos que já estão sendo aqui compartilhados ao longo do programa no GC. Domingo, 18h30, tem o culto Noite de Adoração Sem Limites. Começar a semana na casa de Deus é uma declaração de prioridade. Você está dizendo que está priorizando Deus no início da sua semana. E quem prioriza Deus no primeiro dia da semana, certamente verá Deus em todos os dias da sua semana. Então, reúna a tua casa, a tua família, vem para a casa de Deus. Vai ser uma noite abençoada. Tem uma palavra de direcionamento para você e para a sua família na noite deste domingo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos. Templo sede e novo endereço. Avenida João Pará, número 627, no Saltinho, em Bitinga, São Paulo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira à noite, claro, permitindo Deus. Até lá.